A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão vendo este vídeo. Passando aqui para trazer um grande testemunho do que o Senhor ele fez na minha vida. Eu me chamo Davidson, eu tenho 19 anos e algo pela minha desobediência o Senhor ele fez na minha vida. Pela minha desobediência eu gerei grandes consequências para a minha vida. Eu vim aqui te dizer que ainda há esperança para a árvore cortada, como houve para mim. Um dia eu era uma árvore, um dia eu estava cortada, mas ao cheiro das águas o Senhor ele restituiu, restaurou meu ministério. Então, meu querido, exclusivamente para você jovem, porque eu tenho 19 anos, para você mais velho, que Deus ele ainda liberta, Deus ele ainda cura, Deus ele ainda transforma. Queridos, por um momento da minha vida, eu comecei a querer viver as minhas vontades. Eu nasci num berço evangélico, eu fui crescendo, eu já era evangélico, criancinha eu já estava indo para os caminhos do Senhor, mas o Senhor ele já tinha uma promessa sobre a minha vida. Só que num determinado tempo, meus queridos, o inimigo da minha e da tua alma, ele sabia do que o Senhor ele ia fazer na minha vida. Ele sabia do que o Senhor tinha para mim. E prepara seu coração, prepara sua mente, porque muitos viram para mim e falam assim: nossa, Davidson, você tem apenas 19 anos e viveu isso tudo. Queridos, eu fui crescendo e por um momento na minha vida eu comecei a ficar curioso. Por momentos da minha vida de 16, 15 anos, eu comecei a ficar curioso pelas coisas do mundo. Então, meus queridos, eu ali naquela curiosidade, entre os meus 16, 15 anos, nada na nossa vida vem de repente. Nada na nossa vida vem de uma vez, veio aos poucos. É uma amizade aqui, uma amizade ali, eu fui conhecendo pessoas. Então eu já comecei a deixar a casa de Deus. Eu já comecei a largar o que o Senhor ele tinha para mim. Eu já comecei a deixar os projetos e os planos a qual o Senhor ele tinha para mim. Então eu comecei a seguir minhas amizades. Eu parei de seguir a cruz e comecei a seguir minhas amizades. Então nessa caminhada, queridos, eu comecei a ficar curioso. Aquele tal eu nunca vou fazer isso. Aquele tal de dizer que o cheiro da droga é ruim, eu nunca vou colocar minha boca. Mas eu não sabia o que o adversário ele já estava preparando para mim. Então, meus queridos, eu comecei a me envolver com drogas. Eu com 15, 16 anos, eu comecei a fumar maconha. Eu comecei a fumar cigarro. Então, meus queridos, por um dia ali era um cigarro, no outro dia era 2. Passar um tempo já era uma maconha. Então nisso, meu querido, já estava totalmente disperso do que o Senhor lhe tinha para mim. Então quando eu comecei a conhecer as drogas, meu verdadeiro pesadelo começou a acontecer. Meu verdadeiro pesadelo que eu quero dizer no mundo espiritual, que a presença do Senhor começou a se afastar de mim. Então, meus queridos, eu comecei a fumar muito, eu comecei a beber muito, eu comecei a fumar muito cigarro. Então, por momentos da minha vida, eu já estava começando a me envolver com amizades. Por momentos da minha vida, eu já estava começando a me envolver com pessoas. Então, ali eu comecei a me deixar levar. Porque nós, jovens, qualquer coisa a gente nos deixa levar. Então, meus queridos, aí que começou a história. Eu já comecei a cair o meu desempenho nos meus estudos. Eu já comecei a perder a vontade de estudar. Eu já comecei a perder a vontade de ser uma pessoa diferente.
eu queria curtir. Eu comecei a querer curtir. Então, meus queridos, nas drogas eu comecei a me afundar nos rolé. É o rolé que é o ditado dos jovens hoje. Então, as pessoas ali só estavam comigo ali naquele momento porque eu tinha o que oferecer pelo que eu era. Então, no decorrer da minha vida, eu comecei a conhecer várias pessoas. Eu vou ser rápido. Eu comecei a conhecer várias pessoas, me envolver com várias pessoas. Comecei a experimentar outras coisas. Eu comecei para rolés. Eu comecei a me afundar. Então começou. Então um belo dia, eu já afastado da casa do Senhor, eu já totalmente distante da presença do meu Pai, eu já totalmente distante daquilo que Ele tinha para mim, eu comecei a querer conhecer outros deuses. Então um belo dia, eu comecei a me envolver com entidades. Eu comecei a me envolver com a macumbaria, com a feitiçaria. Só que nada foi de uma vez. O inimigo, queridos, ele sabia da minha curiosidade. O inimigo, ele sabia da curiosidade que eu estava tendo para ter bens materiais. Porque eu fiquei sabendo que macumbeiro consegue dinheiro. Eu fiquei sabendo que macumbeiro consegue carro, consegue celular, consegue roupa, consegue bens materiais. Então, eu comecei a pesquisar. Então, um belo dia, eu me encontro com uma pessoa. E essa pessoa, ela me leva até a casa de um pai de santo. Então, chegando na casa desse pai de santo, eu tive muito medo, porque era tudo muito novo para mim. Então, ele me chama para entrar dentro daquele centro de candomblé. E quando eu entro, eu sento naquela mesa, juntamente com este pai de santo, juntamente com algumas pessoas que estavam ali naquele local. Então, ele olha para mim e fala comigo dessa forma: olha a curiosidade, as entidades têm uma grande obra na sua vida. Ele me perguntou meu nome. Davidson, o que você sonha? Então eu comecei a me desabafar ali naquele momento. Então as entidades, os espíritos malignos já estavam presentes diante daquela mesa. Então ele falou assim comigo assim: hoje está muito atrasado para mim, amanhã você volta. Ok. Eu fui para minha casa. E aquela curiosidade me matando, e eu querendo voltar. Aí eu pensei comigo assim: não vou voltar porque isso é balela. Então, meus queridos, um belo dia, lá para as voltas das 5, 6 horas da tarde, eu falei: eu vou. Então eu peguei minhas coisas e fui para casa desse pai de santo. Chegando lá, ele falou assim: Davidson, nós vamos jogar o jogo dos orixás. Porque vamos saber agora quem vai ser o dono da tua cabeça. Para você que não entende, dono da cabeça é como se a gente estivesse na igreja. Quando a gente batiza, o Espírito Santo, ele vem nos inunda, ele vem nos renova, do mesmo jeito é lá dentro. Eles queriam jogar um jogo para saber quem seria o dono da minha cabeça, quem mandaria no meu corpo. Então, queridos, ele me chama para dentro de uma sala. Eu já estava totalmente disperso daquilo que o Senhor ele tinha para minha vida. Eu já estava, minha mente totalmente distante do que o Senhor ele tinha para mim. Então eu sento naquela mesa. Ele, ao fechar aquela porta, ele é incorporado. Uma entidade tomou o corpo dele. E eu olhei assustado. E quando eu sentei nessa mesa, ele pegou coisas semelhantes a conchas de mar. E ele mandou eu ditar o meu nome completo. Davidson, disso. E ele pediu para mim falar minha data de nascimento. Então foi aí que tudo começou. Quando eu falei tudo aquilo para esse pai de santo, uma entidade tomou o corpo dele. E no tomar o corpo dele, ele jogou aquelas conchas. E nele jogar aquelas conchas em cima daquela mesa,
A entidade virou para ele e falou desta forma: fala para ele que eu tenho um grande chamado na vida dele. Ele virou e falou comigo assim, queridos: eu olho para você, Davidson, eu vejo um chamado de pai de santo na sua vida. Eu vejo um chamado de zelador, melhor dizendo. Queridos, algo ali naquela mesa de orixás me impressionou. Que quando ele joga aquelas conchinhas, uma daquelas conchinhas se coloca de pé durante aquela mesa. Uma conchinha, ela se levanta. E ao dito dos zeladores, dos pais de santo, quando aquela conchinha fica de pé, é porque você tem um chamado para ser um zelador, um pai de santo. Então ele falou assim comigo assim: Davidson, eu tô jogando o jogo aqui, mas tá tendo uma guerra muito forte pela sua vida. Tá tendo uma guerra porque todas as pombagiras querem a sua cabeça. A pombagira cigana, a pombagira navalha, a pombagira sete saia, a pombagira da esquina, a pombagira zureta, a pombagira do candomblé, a pombagira do cabaré. E ele novamente joga aquele jogo para saber quem seria o meu orixá, o meu pai ali naquele candomblé, a minha mãe ali naquela mesa. E novamente, quando ele joga aquele jogo, dá uma guerra, porque os orixá também queriam ser a minha cabeça. Sabe por quê? Por que deu essa guerra? Por quê? Porque eu tinha um chamado para levar a palavra do Senhor. Então eles viram que a minha locomoção para conversar e o meu jeito e o brilho que tinha na minha vida, eles usariam ali dentro. Então o pai de santo falou assim comigo: Davidson, vai para casa. Essa madrugada, a mulher que quer sua cabeça, ela vai te visitar em sonhos. E você vai saber quem é o seu orixá. Então, queridos, eu vou para minha casa. Até então estava tudo normal. Então, durante a madrugada, eu tenho um sonho arrepilante, aonde eu estou dentro de um quarto e aonde uma mulher de vermelho, ela vem até a minha direção. E essa mulher, ela era muito linda, ela tinha os cabelos lindos, ela tinha beleza linda, ela era branca, maravilhosa, com aqueles vestidos maravilhosos. Então ela começa a girar ali naquela roda. Dentro do meu quarto ela começa a girar. Então isso estava sendo o começo do chamado. Então ela começa a girar ali e ela pega na minha mão e fala: vem dançar comigo. Então naquele momento eu comecei a dançar com ela. E o interessante é que vocês vão entender que naquele momento aquela pombagira estava tendo relações sexuais com vários homens naquele sonho. E eu estava me envolvendo ali naquele meio. Então eu assustei. Então de repente eu acordo e volto lá na casa do pai de santo e falo com ele que eu tive aquele sonho. E naquele sonho uma pombagira vermelha, ela chegava até a mim e dizia que queria dançar comigo. Aí ele falava assim, ele pegou as conchinhas, novamente ele jogou aquele jogo e disse: é isso. Na hora uma pombagira chamada pombagira cigana do cabaré. Eu creio que pessoas que já foram de lá vão identificar quem é ela. Na hora que ele jogou, a pombagira cigana do cabaré falou: sou eu a dona da cabeça dele. Só que imediatamente uma pombagira da esquina também quis a minha cabeça. Então uma ia me incorporar. Então essa pombagira cigana do cabaré ia me incorporar diariamente. E essa pombagira da esquina viria em determinados tempos, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Então ele fala comigo: Davis, agora está na hora de descobrir quem que é seu orixá. Vai para casa que você vai sonhar com eles. Então, quando eu fui para casa, eu fui dormir e novamente eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu estava à beira de uma praia e de frente comigo vi uma mulher em mediante as ondas e ela vinha cantando a minha direção. Então eu acordei. E quando eu voltei à casa desse pai de santo, eu contei para ele. Ele disse para mim: Davidson, o seu orixá é chamado Iemanjá. Ela agora é sua mãe. Ofereça sacrifícios a ela. Então, meus queridos, depois desse tempo, tudo começou a mudar.
Os vícios começaram a aumentar. A vontade que eu tinha de estar no conjunto de jovem cantando, eu já não tinha mais. A oportunidade que eu tinha de ir lá na frente ler uma palavra, eu já não queria mais. Eu comecei a me envolver. Então me deram uma guia branca. E ao pôr aquela guia, eu comecei a mudar totalmente a minha vida. É aí que começa a história. Minha mãe, ela nunca aceitou esse tipo de religião. Minha mãe nunca aceitou esse tipo de religião porque ela foi sempre cristã. Então eu chegar dentro da minha casa, eu comecei a esconder. Eu comecei a esconder e comecei a afastar de pessoas cristãs para não vir trazer a palavra para mim. Porque eu já estava com ódio, eu já não queria ouvir esse tipo de pessoa. Então, queridos, eu comecei a me aprofundar. Maços de cigarro, festas. Comecei, queridos, virar médium rodante. Nada foi de uma vez, eles começaram a me desenvolver ali naquela roda de candomblé, aonde eu fiquei nu, dentro de um banheiro, e eles me deram um banho, eu tomei um banho do alto da minha cabeça até as plantas dos meus pés de uma erva. Aquela erva ali, eles falavam comigo que estaria abrindo o meu ori, mas na verdade estava retirando o Espírito Santo de dentro de mim. Estava retirando, é muito forte eu dizer isso, porque naquele momento, eles estavam retirando o Espírito Santo de dentro de mim. Então, eu comecei a me aprofundar ali. Eu comecei a desenvolver ali dentro. Chegou dias de eu olhar para o chão naquela oferenda das entidades e eu ter que comer farofa com varejeira. Eu vi os bichinhos mexendo lá. E eu chegava diante daqueles Exu incorporados, eu tinha que me ajoelhar diante daqueles alguidar, eu tinha que me ajoelhar diante daquelas imagens que estavam ali dentro, para prestar reverência. Sabe qual que é o interessante? Coisa que eu nunca fiz dentro da casa de Deus é me ajoelhar para orar. Eu tinha preguiça. Eu tinha preguiça para me ajoelhar para orar, mas para demônio eu me ajoelhei e orei. E um dia eu fiz um voto com a pombagira chamada Cigana do Cabaré e disse: eu quero dinheiro, eu quero telefone, eu quero roupas caras, eu quero frequentar os melhores lugares que existir. Então ela fez um acordo comigo. Olha aí, queridos, eu teria que me relacionar com homens. O desejo que eu estava tendo por mulheres morreu. Eu já não queria mais me envolver com mulheres. Eu comecei a despertar desejo por homens depois que eu entrei dentro desse candomblé e rodei naquela roda. Então, um belo dia, eu fui para um encontro LGBT, é um encontro onde se encontra vários homens, várias lésbicas, vários travestis. Então ali, eu comecei a beijar vários homens. Que eu me lembre, neste encontro, eu me envolvi com mais de 50 homens em apenas um dia. Sabe com quantos anos eu estava? Com 16. Quase completando 17. Me envolvi com mais de 50 homens naquele dia. Então, naquele momento, eu comecei a ter muito dinheiro. Chegou dias de eu começar a ganhar muito dinheiro, então eu comecei a me envolver com vários homens, eu comecei a me envolver nas drogas, estava bebendo, estava me prostituindo. Um dia eu comecei a ter conflitos com a minha mãe dentro da minha casa. Então simplesmente eu peguei minhas coisas e saí de casa. Sabe onde eu fui morar? No candomblé. Comecei a seguir aquelas doutrinas, comecei a seguir o que eles tinham para me oferecer naquele momento. Querido, só que o mundo espiritual se tornou visível mediante aos meus olhos. Eu lembro que um dia eu fui em uma festa e eu ali naquela festa conversando com várias pombagiras, conversando com vários Exus. Uma nuvem se posicionou no telhado daquela festa. Todos os lugares estavam normal, mas somente em cima daquela festa onde eu estava tinha uma nuvem negra. E uma nuvem negra caía coisas estranhas. E eu lembro que eles falavam comigo dessa forma. Estamos pedindo, eles falavam saravá, e eles estavam chamando a presença de um orixá. E a nuvem se formou em cima daquele lugar. Então ali eu comecei a me envolver.
Então ali, queridos, quando eu cheguei, né, na casa onde eu estava morando para adormecer, quando eu abro os meus olhos, eu vi a entidade com os meus próprios olhos. Não é uma coisa muito bonita. Eles são negros, eles são escuros. Por isso que todos os momentos, mediante as festas, eu falava bom dia, eles me davam boa noite. E quando eu fui para adormecer, em volta das madrugadas, quando eu abro meu olho na porta do Pai de Santo, do quarto dele, eu vejo uma entidade de quase 2 metros de altura, negro, 3 de uma vez me olhando. Então ali eu comecei a me aprofundar, comecei a me envolver com eles. Eu caí na prostituição. Virei garoto de programa com 17 anos. Comecei a me prostituir. Comecei a ganhar muito dinheiro, conforme, como eu falei um pouco mais atrás, que eu pedi para ela. Então eu comecei a ganhar muito dinheiro. Chegou dias, meus queridos, deu em 5 minutos estar com 3 mil reais, 2 mil reais, R$1.000 na mão. Só que eu comecei a ser escravizado. As roupas eu comecei a ganhar. O telefone que eu não tinha, eu também ganhei. Então eu comecei a ir para vários lugares, comer coisas caras. Ganhei muito dinheiro. Comecei a me prostituir, vender o meu corpo. Eu achava que aquilo era necessário para ter o que eu queria. E no momento que eu achava que aquilo já estava chato demais, eu me fiquei dependente do dinheiro. Então eu pensei, para mim ter aquilo, eu vou ter que sujeitar aquilo. Chegou dias, meus queridos, de eu estar dentro de motéis e me sentir feliz. Uau, eu sou o cara. Eu tenho dinheiro. Levantar o meu colchão e ver lá debaixo 2 mil reais. Ver lá 3 mil reais. Ver muito dinheiro na minha mão. Então o inimigo começou a me atrair. Então, eu comecei cada vez mais a me afundar. Cada vez mais me aprofundar. Comecei para várias festas de candomblé e ali eu fui me envolvendo. E a voz de Deus já estava longe de mim. Eu já não podia mais ouvir a voz do Senhor dentro do meu coração. Então, meus queridos, eu ali ganhando muito dinheiro, eu ali ganhando muitas coisas, muitas roupas, ficando com homens de todas as etnias, de todos os jeitos, o espírito do homossexualismo se apoderou da minha vida. Eu já estava preso na macumbaria. Olha para você ver como que as coisas vêm aos poucos. Eu estava preso na macumbaria e logo após eu já fui preso na homossexualidade. Eu comecei a me envolver com muitos homens, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então nesse momento eu comecei a ter muitos amigos. Chegava dia de eu virar para amigos meus e falar assim: toma esse dinheiro aqui, ó, pode gastar, não precisa de me dar o troco. A alta confiança e o ego já estavam dentro de mim. Então eu comecei a ter muitos amigos. Muitas pessoas começaram a se aproximar de mim, muito dinheiro, muitas coisas eu comecei a me envolver. Só que era tudo um momento de ilusão. Mal sabia eu o que estava me esperando. Então eu ali me envolvendo na macumbaria, já virei garoto de programa, já estava na homossexualidade, já estava nos vícios, fumando muita maconha, fumando muito cigarro, bebendo muita cerveja. Eu comecei a tomar caixas e caixas e caixas de cerveja. Eu já estava dominado, a minha aparência, a minha beleza já estava ficando acabada. Então eu comecei a me aprofundar. E eu já comecei a servir ao que eles estavam me proporcionando ali. Aí chegou pontos de eu estar dentro da minha casa e eu comecei a me vestir de mulher. Começou tudo aí. Eu comecei a pegar roupas da minha mãe e colocar no meu corpo. Maquiagem. Perfumes, oferecendo perfumes à pombagira. Comecei a vestir vestidinhos de mulher. Colocar pano porque eu não tinha cabelo. Então ali eu já estava totalmente dominado. Então, queridos, a presença de Deus já estava totalmente longe de mim. Sabe o que aconteceu?
eu já totalmente ali no fundo do poço, mas com muito dinheiro, com muitas coisas ao meu redor, eu comecei a chegar em casa e sentir-se muito triste. Eu comecei a chegar em casa e sentir muita tristeza. Engraçado que eu podia ter todo aquele dinheiro, eu podia ter tudo aquilo que estava ali nas minhas mãos, mas um vazio estava ficando dentro de mim. E eu pensei que já não tinha mais jeito pra mim. Eu falei, eu já não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de nada, eu vou me aprofundar aqui. Então eu comecei a sair para vários lugares e conhecer vários homens. E comecei a ter muito dinheiro. Então, eu dentro daquele candomblé, de repente, olha para você ver, meus queridos, eu estava totalmente iludido com aqueles povos, eu estava totalmente iludido com aquelas entidades, eu comecei a achar que elas eram minha amiga. Até na hora de sair eu estava falando, Pomba Gira me acompanha. Até na hora de ir para algum lugar eu estava achando que ela estava me protegendo, não sabendo eu que eu estava guardado pela misericórdia do Senhor. Eles não estavam me protegendo, eles simplesmente queriam me matar. Então um belo dia ali, foram meses se passando, semanas se passando, o Senhor ele queria me tirar dali, só que eu não estava percebendo. Então um belo dia, o pai de santo e essa mãe de santo, eles saíram. E eu ali dentro daquela casa, me deu uma curiosidade de entrar dentro do quarto deles. Olha que forte, como tudo tem um agir de Deus. E na hora que eu entro dentro do quarto deles, eu começo a mexer em algumas coisas ali e acho um livro. E quando eu acho esse livro, era um livro da Universal, onde estava dizendo anjos caídos, qual é o verdadeiro significado dos anjos caídos, alguma coisa desse tipo, que estava falando sobre o verdadeiro significado das entidades, anjos ou demônios. Então, eu comecei a folhetar aquele livro. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu já estava totalmente envolvido ali no candomblé. Eu já estava prestes a ser raspado. Eu ia ser raspado no santo. Eu ia rapar minha cabeça e ia passar a navalha. Porque eu ia ser consagrado como um pai de santo. Então quando eu, naquela noite, começo a ler aquele livro, minha visão abre. Eu falei assim, meu Deus, eles não são meus amigos. Essas entidades, elas querem somente me destruir. Eles querem acabar com a minha vida. Meu Deus, então meus olhos ali se abriu. Olha a estratégia. Por que do nada eu entro dentro daquele quarto e mexo ali naquelas coisas daquele pai de santo e acho esse livro? Era Deus me dando a chave de saída de dentro daquele lugar. Eu já estava começando a sentir dores no meu estômago de tanta comida e bebida que eu estava tomando ali. Então quando eu acho aquele livro, eu falo, meu Deus, eu preciso sair daqui, Senhor. Eu preciso que o Senhor me tire daqui. Só que eu já estava preso. Já não tinha mais força. Então depois que eu acho aquele livro, que eu leio aquele livro, que eu vejo o que realmente estava ali, eu vi que nada daquilo era verdade, era tudo uma mentira. Então, um belo dia à noite, eu sento debaixo de um pé de amora dentro deste terreiro. E no alto de uma pedra, abriram uma igreja. E nessa igreja estava tocando louvor. E o louvor que falava muito comigo era: eu vou voltar pra casa do Pai, eu quero amor. Então quando eu ouvi aquele louvor, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei assim, Deus, por favor, me tira daqui. Deus, me ajuda. Eu comecei a pedir socorro do Senhor. Eu comecei a pedir para o Senhor me ajudar. Eu falei com o Senhor que eu não estava aguentando mais ficar ali. Só que engraçado é que quando você clama por socorro, Ele te escuta. Então chegou um belo dia, a qual o pai de santo já estava arrumando as suas coisas para ir embora. E eu já estava fora dos átrios da minha mãe, eu já estava fora do colo da minha mãe, e eu já estava indo embora com eles. Então eu falei assim, eu não vou com eles, eu vou voltar para casa. Então eu pego minhas coisas rapidamente ali, não dou satisfação para aquele pai de santo e volto para minha casa. Só que nada ali ainda acabou. O que deu início à minha treva foi só a entrada dentro do candomblé. Foi uma estratégia para o homossexualismo, a prostituição e os vícios entrarem na minha vida. Eles foram embora, eu fiquei.
E fiquei preso no homossexualismo, me envolvendo com homens, me prostituindo, ficando com homens, tendo relações com homens ali naquele momento, fazendo coisas ali naquele momento voltado ao dinheiro. Queridos, eu cheguei em meses possuir na minha mão mais de 15 mil reais. Com pouco tempo, eu consegui 15 mil reais. Eu já estava dominado. Eu já estava totalmente preso. Eu já não tinha mais felicidade. Mas chegou o dia que os amigos se aproximaram muito de mim. Só que, engraçado que toda vez que eu ia dormir, eu me sentia mal. Eu queria um abraço. Eu queria sentir um colo. Só que o engraçado é que minha mãe, Deus abençoou, e ela me trouxe de volta para dentro de casa. Ela me aceitou, mas com a garantia: Davis, você volta, mas as coisas de macumbaria ficam pro lado de fora. Eu não quero filho macumbeiro, eu não quero guias, eu não quero nada dentro da minha casa. Então, na caixa de água, na minha casa, eu começo a alimentar essa pombagira. O interessante, queridos, que eu coloco um prato branco e um pouco de água nesse prato, e eu coloco um copo de vinho, como esse copo de água que eu tô aqui. E eu colocar esse copo de vinho, eu ofereço essa pombagira, eu falei assim: eu quero isso, 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 beba desse copo, pelo meu Deus que está no céu. No outro dia, quando eu voltei, o vinho estava lá dentro, mas o teor alcoólico tinha desaparecido e a cor também tinha sumido. Somente o líquido estava lá dentro. Então significa que ela confirmou e tomou aquilo que eu tinha oferecido a ela. Então, meus queridos, o tempo foi passando, eu fui usufruindo meu dinheiro, eu fui gastando, eu fui curtindo, eu fui zoando com os meus amigos. Mas chegou um momento que eu comecei a me sentir muito solitário. A depressão começou a tomar conta do meu coração. Aí eu já estava com 17 anos. A depressão começou a tomar conta do meu coração. A depressão começou a tomar conta da minha alma. Então eu já comecei a pegar lâminas. Possuído por demônios, eu comecei a me cortar. Eu tenho provas de amigos meus que via, eu sentava no chão no terreiro da minha casa e começava a passar lâmina nos meus braços. E o sangue ia descendo. E eu não me conti com aquilo daquele momento, e eu comecei a cortar as minhas coxas. Eu comecei a abrir as minhas coxas nas navalhas, queridos. Eu comecei a deixar buracos expostos na minha coxa. E foi o dia que eu caí ali e comecei a pedir socorro a Deus. Eu falei assim: Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não quero mais me relacionar com homens. Eu já estou cansado, eu estou me sentindo pesado, querido. Chegou dias de eu estar dentro de motéis. Chegou o dia de eu estar dentro de um hotel e eu não querer me sujeitar àquilo e falar assim: meu Deus, eu estou aqui porque eu preciso de dinheiro. Eu estou aqui porque eu quero isso. Mas por dentro de mim eu já não estava aguentando mais aquela situação. Eu já estava preso, já estava ficando acabado. Eu fazia aquilo, mas eu falava: Deus, por favor, me ajuda. Mas o Senhor ouviu a minha voz. Só que Ele precisava que eu desse o meu primeiro passo. Tudo você tem que dar o primeiro passo. Só que uma voz vinha na minha mente e falava: ainda há esperança. Eu me cortava ali naquele momento, mas a voz falava comigo: ainda há esperança. Então, o dinheiro começou a sumir. E automaticamente, no dinheiro começar a sumir, os amigos também começaram a sumir. Ao dinheiro sumir, as companhias começaram a sumir. E eu comecei a ficar dentro daquele quarto meu, aprisionado pelo inimigo. Ele começou a falar na minha mente assim: pula na frente do carro, porque não há mais jeito pra você. Pula na frente do caminhão. Chegou dias eu estar no ponto de ônibus e o caminhão vir e eu querer me jogar na frente dele. Queridos, um dia eu estava perto de uma igreja e eu chamei uma pessoa para ir no culto comigo, e eu estava numa virada de uma encruzilhada. Era onde um ônibus ele virava e eu estava na ponta. Queridos, eu já estava determinado a largar aquilo tudo. Um ônibus vem, e naquele ônibus vir, ele passa assim em minha direção. Se eu permanecesse no lugar que eu estava parado, o ônibus tinha batido em mim, eu tinha sido arremessado longe. Mas automaticamente eu via como se uma mão
me empurrasse para trás, era a mão do livramento, era a mão do anjo do Senhor. Então, eu tentando ir para a igreja ser liberto, eu volto para minha casa. E meu verdadeiro pesadelo estava dentro do meu quarto. É como você também tem vivido o seu verdadeiro pesadelo, você que está me ouvindo. Então eu comecei a pedir socorro a Deus. Eu comecei a falar assim: Deus, me tira dessa situação, meu dinheiro acabou, as minhas roupas estão começando a rasgar, meu telefone, bebi demais, deixei ele no lugar, foi roubado, eu já não estou tendo mais nada, Deus me ajuda. A depressão estava tomando conta de mim, a ansiedade, o desespero estava tomando conta de mim. Mas um belo dia, uma irmã chega até a minha direção e fala: jovem, manda Deus te dizer que Ele tem uma obra na tua vida. Manda Deus te dizer que Ele quer te fazer um grande pregador da palavra dEle. Manda Deus te fazer que Ele quer te fazer um grande missionário da obra dEle. Manda Deus te dizer que tudo isso que você viveu um dia vai servir de testemunho para você ajudar outros jovens da sua idade. Então eu recebi aquilo dentro do meu coração. O dinheiro já tinha acabado, tudo já tinha acabado. O inimigo queria preparar uma cilada para mim, de doença. O inimigo, ele queria preparar para mim uma cilada para pôr uma doença no meu sangue. Só que um dia eu chego dentro de uma igreja e Deus usa uma irmã para falar assim comigo assim: Deus está tocando no seu sangue, porque Ele está te dando um grande livramento. Então eu comecei a olhar para aquela situação, eu falei assim: Deus, eu já estou dominado, eu não tenho mais nada aqui, eu já estou preso na homossexualidade, nos vícios, nas drogas, eu já estou preso nisso tudo aqui que tá me proporcionando, eu já não estou tendo mais nada, me ajuda. Eu pedi socorro e Ele ouviu a minha voz. E nesse de eu pedir Ele socorro e Ele ouvia a minha voz, a voz veio dentro do meu coração e disse: eu vou te ajudar. Eu vou te tirar desse chão. Então, meus queridos, eu peguei e abandonei aquele candomblé, mas ainda estava preso na homossexualidade. Então chegou um belo dia que eu tive força, saí da minha casa, fui para dentro de uma igreja, pedi o Senhor socorro, me ajoelhei e falei assim: Deus me liberta, por favor, eu não estou aguentando mais. Eu estou apenas com 17 anos, já estava indo completar 18 anos. Eu disse: Deus, por favor, me tira daqui. E Deus, Ele ouviu o meu clamor. Chegou dentro da igreja, um belo dia eu levantei as minhas mãos. E quando eu levantei as minhas mãos, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E a sensualidade que estava na minha vida, o Senhor começou a arrancar. O inimigo começou a entrar dentro do meu quarto para tentar me afrontar, para tentar me enforcar, para tentar me matar. Mas Deus, Ele me ajudou. Eu pude ver que Deus, Ele começou a me libertar. Queridos, então um belo dia, eu comecei a parar de fumar cigarro. Eu comecei a parar de fumar maconha. Tudo um dia assim, ó. Não foi tudo de repente. Foi a passar dos tempos. Eu comecei a largar tudo aquilo. Só que eu comecei a ver o agir do Senhor na minha vida e aquelas entidades já estavam se afastando de mim e os planos que elas queriam concluir na minha vida já estavam sendo frustrados. Porque um dia eu sentado na cadeira dentro da igreja, chega uma irmã até mim, pega minha mão, o irmão levanta minha mão e diz: a promessa ainda está de pé. E nisso de falar que a promessa está de pé, o Espírito Santo, através da vida daquela mulher, começou a revelar o que Ele tinha para mim no futuro. Então eu comecei a receber o que Ele tinha para mim. Então as minhas vestimentas, shortinhos curtos, manias, o Espírito Santo, Ele começou a arrancar de dentro de mim. Eu comecei para cultos de adoração. Eu comecei a ser liberto. Deus, Ele traz uma mulher, uma pastora até o meu encontro e ela apoia, ela viu o que Deus tinha para mim e ela começa a me ajudar naquele processo de libertação. Então, queridos, jovens, homens e mulheres, o Espírito Santo, Ele começou a me libertar. O meu espírito o meu jeito afeminado, o Senhor começou a Ele arrancar. A minha voz, Ele começou a modificar. As minhas manias, Ele começou a tirar. Ele começou a me limpar, Ele começou a me libertar. Ele me arrancou de dentro do motel, Ele me arrancou no meio daquele centro da cidade onde eu gostava de ficar, das boates, dos bailes. E eu comecei para a casa dele.
Fui muito julgado porque as pessoas acham que não tem conserto. Ei, sabe o que eu quero dizer? No nosso mundo hoje a palavra é que homossexualidade, ela não tem cura. A pessoa nasce e ela morre daquele jeito. Mentira. Por que mentira? Estou eu aqui, prova viva. Hoje eu estou com 19 anos. Hoje eu estou firme na presença do Senhor. Então, não vou antecipar. Deus, ele começou a me libertar. A vontade que eu estava de fumar, eu comecei a ler a Bíblia. A vontade que eu estava de me relacionar com homens, eu comecei a ir para dentro do meu quarto e orar. Então ali eu já comecei a ver que Deus começou a me libertar extremamente. E o espírito da morte começou a se afastar de dentro da minha vida. Então, um determinado dia, eu chego dentro da igreja e recebo uma oportunidade. E essa oportunidade era para ler uma palavra. E eu comecei a ler aquela palavra e o desejo de pregar a palavra já começou a estar dentro de mim. Então, queridos, chega um belo dia que eu estava totalmente desgarrado das garras do inimigo. Eu estava totalmente desgarrado dos braços do inimigo. As andorinhas, que eram as amizades falsas, se afastaram. Deus começou a trazer águias para voar comigo. E o Espírito Santo, quando eu estava dentro do meu quarto depressivo, me cortando na beira e no vale da sombra da morte, ele entrou lá dentro e me levantou do chão e me resgatou. E a restituição veio na minha vida. Para concluir o que eu tenho para te dizer, Deus, ele me restaurou. Deus, ele me libertou. A homossexualidade, ela tem cura. Os vícios, ele tem libertação. Você não é necessário você se envolver com homens. Ei, eu era homossexual. Hoje eu estou aqui para te contar e te dizer que Jesus, ele me libertou. Hoje eu estou aqui para te dizer que Jesus, ele me transformou quando eu levantei a minha mão e disse: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Depois daquele momento, tudo na minha vida mudou. Eu não tinha roupas como essas que eu estou usando para fazer a tal da obra que falavam comigo. Deus começou a trazer pessoas para me abençoar. Então eu comecei a levar a palavra. Chegou um dia que eu estava liberto, porque eu já não tinha mais vontade de fumar. Eu já tinha sido arrancado do candomblé. E o espírito da homossexualidade, ele tinha saído de dentro de mim. Ele podia tentar me rodear, mas o Senhor já tinha me guardado, o Senhor já tinha me libertado. Queridos, tudo isso que eu te falei, espero que toque o seu coração. Jovem, povo, tribo, língua e nação. Espero que vocês acreditem que Deus, ele transforma. Eu estou aqui hoje transformado. E para concluir o que eu tenho para te dizer, a depressão foi embora. Eu fui curado da ansiedade. Eu fui curado da depressão. Eu fui curado de tudo. Eu fui curado da homossexualidade. Eu fui liberto. Hoje, eu tô com 19 anos. Muitas pessoas vão dizer: tão novo, 19 anos ter vivido isso tudo. Sim. Eu só não desci à sepultura porque o espírito da morte já estava preparando o laço. Porque Jesus Cristo me segurou pelas minhas mãos. O inimigo tentou usar pessoas para tirar minha vida. Tentou fazer contendas a qual ele iria ceifar a minha vida. Mas Jesus me livrou. Hoje eu estou aqui dizendo para você, com 19 anos liberto da homossexualidade. Com 19 anos liberto dos vícios. Com 19 anos liberto de tudo aquilo que o inimigo me prendeu. Com 19 anos, eu não sou mais garoto de programa. Eu não vendo meu corpo mais para ter dinheiro, porque hoje o Senhor me sustenta. Hoje, quando eu penso que vai me faltar algo, Ele vem com as mãos dEle e me ajuda. Hoje, aos 19 anos, ao dia 31 de dezembro de 2020, eu fui ungido como missionário. Eu fui ungido como evangelista. E hoje eu tenho pregoado a palavra do Senhor com graça e sabedoria. E hoje, sabe qual que é o interessante? O Senhor, ele colocou na minha vida o dom de cura e libertação. Hoje eu me deparo com vários homossexuais, com várias pessoas que estão presas na mesma prostituição, com várias pessoas que estão se envolvendo nessa perdição.
E hoje eu prego para elas. E hoje, através do dom da palavra que o Senhor colocou na minha vida, eles estão sendo curados e libertos também. Sabe o que eu quero te dizer? Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, Deus vai restaurar a tua vida. Hoje eu prego a palavra do Senhor. Hoje as pessoas me ligam para marcar convites para me estar levando a palavra. E eu quero que este testemunho tenha tocado no seu coração. Eu quero que esse testemunho tenha tocado na tua alma. Ei, jovem, você que tem 18, 19 anos, 17, 20, 30, seja o que for. Hoje eu estou com 19 anos liberto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Eles fez uma obra linda na minha vida. Hoje eu sou missionário da palavra do Senhor. Antigamente, eles me chamavam de viado, bicha, gay. Hoje eu sou chamado de missionário Davidson Gomes, porque o inimigo, ele me chamou por apelido, mas Jeová me chamou pelo meu nome, como vai dizer em Isaías capítulo 43, versículo 1. Eis que te chamei pelo teu nome, tu és meu. Hoje eu sou chamado de filho. E ele está dizendo para você através desse vídeo, quero eu te chamar de filho também. Então esse é o meu testemunho. Eu fui liberto da homossexualidade, da macumbaria, da prostituição e dos vícios. E hoje eu estou aqui com 19 anos pregando a palavra do Senhor e contando meu testemunho aonde eu passo. E este vídeo, ele estará sendo publicado no canal Semeando Vidas. E que você possa compartilhar este vídeo. Que você possa estar dando um like e curtindo este vídeo. Porque através deste canal Semeando Vidas, o Senhor tem alcançado milhares de pessoas como eu vi grandes testemunhos e alcançou a minha fé. E eu decidi vir através deste vídeo desabafar e contar o que o Senhor fez na minha vida. É isso que eu tenho para dizer. Hoje eu sou livre. Hoje eu posso cantar aquela música e dizer, eu sou livre, porque Jeová me libertou. Eu era homossexual, garoto de programa, eu era macumbeiro, eu era médium, eu estava preso nos vícios, eu era um drogado. E hoje eu sou pregador do Evangelho, eu sou missionário da casa do Senhor. Espero que você seja tocado pelo esse vídeo, que Jesus Cristo ele possa te abençoar. Ei, jovem, que ele possa fazer algo como ele fez na minha vida. Tirou a depressão, tirou a ansiedade, tirou os domínios das trevas contra a minha vida. E hoje eu estou aqui, como você está me vendo, liberto pelo Senhor, transformado pelo Senhor, guardado pelo Senhor. É isso que eu tenho para te dizer. Ainda há esperança para a árvore cortada. Que esse testemunho possa tocar o seu coração, porque foi muito grande o que o Senhor fez na minha vida. E Ele também vai fazer na sua. Um grande beijo e a paz do Senhor. Jesus Cristo, Ele salva, cura e liberta. E a palavra vai dizer desta forma antes de eu encerrar esse vídeo. Se você crer, verdadeiramente sereis livre. Um grande beijo, porque Jesus Cristo, Ele me libertou. A paz do Senhor fique no teu coração e que esse vídeo possa te alcançar e que Ele possa fazer na tua vida como Ele fez na minha. Antigamente, como eu te disse, um homossexual, dentro do candomblé, perdido no fundo do poço, nas drogas. Hoje, liberto pelo Senhor. E hoje, missionário Davidson, constituído e transformado pelo Espírito Santo. Um grande abraço e Deus te abençoe.